Olá, povo de Deus, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 26 de agosto de 2020. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 10 e depois de 16 a 18. Há mais de 200 anos discute-se na exegese a autoria paulina da segunda carta aos Tessalonicenses. Mas até hoje a questão não foi resolvida. Uma leitura superficial das duas cartas aos Tessalonicenses dá a impressão de que seguem o mesmo esquema. Uma primeira parte com ação de graças e uma segunda com recomendações práticas para a comunidade. Porém, um estudo mais acurado faz emergir pontos de conflitos entre as duas. Porém, vemos nas duas o recurso a paradoses, isto é, ao apelo de Paulo para que permaneçam fiéis às suas orientações. Em grego, na acepção religiosa do termo, paradoses é a transmissão de práticas e de valores espirituais ou conjunto das crenças que são conservados e seguidos com respeito ao longo de um tempo. Isso mostra que Paulo já era, de fato, uma referência grande para a comunidade. No trecho de hoje, depois que Paulo recebeu as informações de Timóteo sobre a comunidade de Tessalônica, acendeu nele algumas preocupações, mas, sobretudo, a de perceber que muitos dos que aderiram a Jesus Cristo e à comunidade estavam levando uma vida não condizente com o nome de cristãos. Sobretudo, Paulo estava preocupado com a ociosidade de muitos. Paulo se apresenta como modelo para a comunidade, porque, enquanto estava entre eles, procurou ganhar o pão com o próprio esforço. Aliás, esse argumento Paulo utiliza em outras cartas também. Dentre os problemas que Paulo ficou sabendo que estava acontecendo na comunidade, era o de que alguns que viviam de espalhar falsas notícias, confundindo os mais simples. Como nos diz Schreiner e Dausgenberger, havia aqueles que estavam pregando a volta de Jesus Cristo muito rapidamente. E Paulo, sem eliminar a espera do fim, ele vai ensinando um prolongamento determinado por Deus do tempo antes do fim. Para esse tempo, o importante é crer e conservar a tradição paulina. Não no seu poder, digne-se Deus realizar todo bom desejo e toda boa obra inspirada na fé. Ele deu boas razões para esperar, quer agora confirmar seus corações em toda a palavra e obras boas, guiando-os para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Com este horizonte, Paulo faz uma longa admoestação aos cristãos de vida ociosa, dando-lhes ordens para trabalhar sob uma forte repreensão aos preguiçosos. Quem não quer trabalhar, também não coma. Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, aí ele estaria. Porém, é certo também que as relações humanas são sempre foco de tensões. São diversos motivos que levam as pessoas a discordarem, criarem problemas nas comunidades. Porém, quando há agitadores profissionais, tudo pode ficar mais difícil. Há pessoas que não estão aptas mesmo para o convívio comunitário. Se se encontram comunidades maduras, com capacidade de discernimento, tudo bem, mas nem sempre isso é fácil. Por isso, Paulo sugere mesmo um afastamento da comunidade até que se convertam.
Jesus alertava contra aqueles que escandalizam os pequeninos e diz: ai destes, pois seria melhor que pendurassem uma pedra de mó no pescoço e submergissem no mar. No trecho de hoje, o apóstolo termina pedindo a Deus que dê paz às suas comunidades, o maior dom que se pode desejar a quem se ama. Mateus 23, de 27 a 32. O capítulo dos ais de Jesus contra fariseus e escribas tem 7 ais. Ontem vimos o 4º e o 5º. Hoje são o 6º e o 7º ais, o último. Sendo o tempo da redação do Evangelho de Mateus por volta de 80 a 100, final então do 1º século, o capítulo 23 retrata bem o clima que a comunidade estava vivendo. O conflito com os escribas e fariseus estava num ponto muito alto. Mateus possivelmente estava se reportando à comunidade de Antioquia da Síria, num ambiente misto de judeus convertidos ao cristianismo e pagãos. Já havia um alerta forte contra os judeus, como vimos em Mateus 21, 43. Por isso eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a gente que produza os seus frutos. Estamos diante de uma crítica forte ao comportamento legalista. Pessoas que viviam de aparências, mas no seu íntimo carregavam cadáveres, já em putrefação. Conduta que acabava por destruir a comunidade, pois onde falta confiança não há relacionamento seguro. Ninguém estrutura uma comunidade sobre mentiras, ou como chamamos hoje, sobre fake news. Nossas comunidades de hoje também estão cheias de ambiguidades e dificuldades dessa ordem, pois se propaga muito um comportamento hipócrita, baseado numa falsa moral. Em nossa sociedade, vemos pessoas que falam de Deus e da família, mas que em sua vida particular, Deus e família são apenas conceitos vazios. Só para ilustrar o que estamos refletindo, outro dia, uma pessoa bem beata da comunidade, logo após a missa, veio me procurar escandalizada, porque havíamos distribuído a comunhão a uma pessoa recasada. Com seriedade e respeito, perguntei a ela: você também comungou? Meio assustada, me respondeu: claro que sim. Pedi a ela que meditasse sobre o Jesus que ela tinha acabado de receber. O último ai de vós do capítulo 23 que aparece hoje apresenta-nos um problema também muito sério. Trata-se daqueles que são negacionistas em relação à história. Jesus afirma: ai daqueles que edificam sepulcros aos profetas injustos, dizendo que se estivessem vivido no tempo dos que os mataram, não teriam sido coniventes com tais crimes. Jesus os lembra que, confessando serem filhos de assassinos de profetas, sem assumirem as responsabilidades históricas, continuam praticando o que fizeram seus pais. E por isso Jesus lhes diz: completai a medida de vossos pais. A questão da memória histórica é fundamental para se edificar uma sociedade nova, um povo novo, onde os erros do passado não mais se repitam. Aliás, parece burrice, falta de criatividade, repetir os crimes que já cometeram nossos ancestrais. Às vezes, nem se trata de esquecer crimes cometidos tão distantes de nós. Existe uma verdadeira política de esquecimento de crimes até recentes. Nosso país vive atualmente uma avalanche de militares no poder,
que se apresentam como as pessoas mais dignas e justas, acima de qualquer juízo histórico, juízo social, pois nunca foi feito um verdadeiro julgamento dos 21 anos que ficaram no poder, praticando torturas, afundando o país numa onda inflacionária nunca vista, calando quem pensava diferente. Porém, a falta de memória histórica faz com que gente simples do povo idealize o tempo dos militares no poder, achando que tudo era melhor. Jesus hoje não teria dúvidas, repetiria sua mensagem aos que voltaram a ocupar o poder hoje: completai, pois, a medida de vossos pais. Um beijo no seu coração.